Você já parou para pensar como o petróleo se forma no interior da Terra e como ocorre a sua acumulação? No vídeo de hoje, vamos entender as principais etapas desse processo, desde a origem da matéria orgânica até a formação dos reservatórios naturais. Esses processos não acontecem isoladamente. Eles fazem parte do que chamamos de sistema petrolífero, onde cada etapa precisa funcionar corretamente para que o petróleo se acumule. O petróleo começa a se formar a partir da deposição de matéria orgânica em bacias sedimentares, principalmente em ambientes marinhos. Essa matéria é composta em sua maior parte por micro-organismos e algas do fitoplâncton que vão se acumulando no fundo de ambientes aquáticos ao longo do tempo. Só que não é qualquer condição que permite isso acontecer. Para que essa matéria orgânica seja preservada, são necessárias condições específicas, como um ambiente anóxico, com pouco ou nenhum oxigênio, baixa permeabilidade dos sedimentos e redução da circulação de fluidos. Nessas condições, evitam a decomposição completa da matéria orgânica, permitindo sua conservação ao longo do tempo geológico. Em ambientes continentais, também pode ocorrer formação de petróleo, mas com menor eficiência devido ao caráter mais oxidante, o que dificulta essa preservação. Outro ponto importante é que o tipo de hidrocarboneto que vai ser formado depende tanto da natureza da matéria orgânica quanto da temperatura ao longo do tempo. Essa relação está associada aos diferentes tipos de matéria orgânica, que são classificadas em 3 tipos. Tipo 1, que tem origem principalmente em algas e tende a gerar mais petróleo líquido. Tipo 2, de origem marinha, como o zooplâncton, está associado à formação tanto de óleo quanto de gás. O tipo 3, que está relacionado à matéria vegetal continental, como o resto de plantas, tende a gerar mais gás natural. De forma geral, o fitoplâncton gera petróleo líquido e a matéria vegetal lenhosa gera mais gás natural. A partir do momento em que essa matéria orgânica vai sendo soterrada pelos sedimentos, a pressão e a temperatura começam a aumentar, e aí começam as transformações. Primeiro vem a diagênese, onde a ação de bactérias transforma essa matéria em querogênio e gera metano biogênico. Depois, com o aumento da temperatura, vem a principal fase da geração do petróleo, chamada de catagênese, que é quando o querogênio começa a se quebrar e formar petróleo e gás. Nessa fase, existe uma faixa de temperatura chamada de janela de geração de petróleo, que ocorre entre 60 e 120 graus Celsius. Acima dessa faixa, entre 120 e 200 graus Celsius, ocorre a chamada janela de gás, com maior formação de hidrocarbonetos gasosos. Se a temperatura continuar subindo por volta de 210 graus Celsius, a gente entra na metagênese, onde os hidrocarbonetos líquidos são quebrados e transformados principalmente em gás leve. E se esse processo continuar, chega do metamorfismo, onde esses hidrocarbonetos acabam sendo degradados, restando apenas grafite, gás carbônico e um pouco de metano. No geral, o petróleo que a gente usa hoje é resultado de toda essa transformação da matéria, que começou com a energia do Sol através da fotossíntese e foi sendo modificado ao longo do tempo pelo calor vindo do interior da Terra. Depois de formado, o petróleo não permanece no local onde foi gerado, ele migra através das rochas. Essa migração não acontece apenas porque o petróleo é menos denso que a água presente nos poros das rochas, mas também pelo aumento de pressão dentro da rocha geradora, que pode gerar microfraturas e expulsar o petróleo para outras formações. Quando o petróleo sai da rocha onde foi gerado, chamamos de migração primária. Depois disso, ele continua se deslocando através de rochas porosas e permeáveis, chamadas de camadas carreadoras, em um processo conhecido como migração secundária. Esse deslocamento ocorre em direção a regiões mais altas até que o petróleo encontre uma armadilha geológica onde ele consiga se acumular. Para que o petróleo possa ser armazenado, ele precisa encontrar uma rocha com características específicas. Essas rochas são chamadas de rochas reservatório e possuem duas principais propriedades: a porosidade, que é a capacidade de armazenar os fluidos, e permeabilidade, que é a capacidade de permitir o fluxo desses fluidos, ou seja, não basta a rocha ter espaços vazios, esses espaços precisam estar conectados, permitindo que o petróleo se mova e se acumule. A qualidade de um reservatório não depende apenas da quantidade de poros, mas também do tamanho desses poros, da conexão entre eles e da facilidade com que os fluidos conseguem circular. Além disso, os reservatórios não são homogêneos, ou seja, suas propriedades podem variar dentro da mesma rocha. As rochas mais comuns que funcionam como reservatório são os arenitos e os calcários, que fazem parte dos carbonatos.
principalmente quando apresentam boa porosidade intergranular. Em alguns casos, rochas que normalmente não seriam boas reservatórios, como os folheiros ou certos carbonatos, também podem armazenar petróleo, mas isso só acontece quando elas estão fraturadas, criando caminhos para a circulação dos fluidos. No Brasil, existem exemplos disso em algumas bacias sedimentares, onde o petróleo pode estar acumulado não só em rochas sedimentares, mas também em rochas ígneas e metamórficas fraturadas. Dentro do reservatório, os fluidos se organizam de acordo com a densidade. O gás fica na parte superior, o petróleo no meio e a água na parte inferior. Para que o petróleo não escape, é necessário que exista uma barreira impermeável. Essa barreira é formada pelas chamadas rochas selantes, também conhecida como rochas capeadoras. Essas rochas possuem baixa permeabilidade, ou seja, não permite a passagem dos fluidos. Além disso, apresenta comportamento plástico, permitindo que elas se deformem sem se romper, mantendo sua capacidade de vedação. A eficiência de uma rocha selante depende não só da sua baixa permeabilidade, mas também da sua espessura e da sua continuidade ao longo da área. As mais comuns são os folheiros e os evaporitos como o sal. O acúmulo de petróleo ocorre quando ele fica preso em uma estrutura geológica chamada armadilha petrolífera. Essas estruturas impedem que o petróleo continue migrando, permitindo seu acúmulo em quantidades significativas. Elas podem ser classificadas em três tipos principais: as armadilhas estruturais, que são formadas por deformações das rochas, como dobras e falhas; as armadilhas estratigráficas, que estão relacionadas às variações nas características das rochas, como mudanças de permeabilidade; e as armadilhas mistas, que combinam características dos dois tipos. Quando todas essas condições acontecem juntas, como a presença de rocha geradora, migração, rocha reservatório, rocha selante e uma armadilha, o petróleo consegue se acumular. E é aí que se formam as jazidas de petróleo, que são o acúmulo natural de hidrocarbonetos em quantidade suficiente para a exploração econômica. Bom, pessoal, então foi isso. A gente viu que a formação do petróleo envolve várias etapas, desde a origem da matéria orgânica, passando pela sua transformação, migração e até seu acúmulo em rochas reservatórios. Tudo isso acontece no interior da Terra ao longo de milhões de anos até formar jazidas que hoje são exploradas. E é a partir desse petróleo que, depois de extraído e transformado, surgem diversos produtos que fazem parte do nosso dia a dia, como vimos em outros vídeos. E é justamente esse conjunto de condições geológicas que torna o petróleo um recurso tão valioso e tão complexo de ser encontrado.